Olá, eu me chamo Dilton Góes e esse é o nosso projeto Ai de mim, se não evangelizar. Reflexão do dia 8 de outubro de 2024, 20ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Santo do dia, Santa Pelágia, preservou a sua castidade até o fim. Século III, Roma, o martirológio romano apresenta-nos quatro santas com este nome, Pelágia. Esta, de hoje, era uma jovem de 15 anos que, no princípio da perseguição do imperador Diocleciano, em 302, testemunhou de modo muito rígido a sua fidelidade a Cristo. Preferiu morrer por amor a Cristo do que entregar a sua virgindade. Por isso, a Igreja reconhece e louva o seu heroísmo. Quando os soldados do imperador foram à sua casa para levá-la ao tribunal, que certamente a condenaria, porque era cristã, Pelágia recebeu-os muito bem. E quando se propuseram a levar, dando voz de prisão, pediu-lhes permissão para que fosse trocar de roupa. Dado o consentimento pelo chefe da escolta, Pelágia dirigiu-se ao quarto de cima e, desejosa de escapar dos ultrajes que a esperavam, eh, e também temer pela sua virgindade, que consagrara a Deus, não titubeou. Subiu o mais alto da casa que pôde, pelos fundos em que vivia, em Antioquia, e de lá atirou-se no chão, falecendo quase que instantaneamente. Santa Pelágia, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura em Gálatas, capítulo 1, de 13 a 24. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. E isso é uma carta que Paulo escreve aos Gálatas. Então, Paulo está escrevendo aos Gálatas, lembrando de como a sua raiz judaica ele perseguiu os cristãos, de como ele era um judeu zeloso. Ele continua: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno me chamou para sua graça e se dignou a revelar-me o seu filho para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia, depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo essas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aqueles que antes nos perseguiam está agora pregando a fé. Antes procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, ele até testemunhou isso, né? Onde ele visitava as igrejas e as pessoas falavam: aquele que antes nos perseguia, até agora, né? Está agora pregando a fé entre nós. Mas eles não reconheciam Paulo. Paulo passava ali despercebido no meio da comunidade e ouvia as pessoas falando sobre ele, principalmente na Judéia. A nossa conversão em Deus é coisa misteriosa. Esse chamado de Paulo
misteriosamente, né, ele estava perseguindo os cristãos e o Senhor o chamou. Aquele que deu a vida, aquele que o consagrou desde do seu seio materno, apresentou-lhe seu filho Jesus, Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho, que é o centro de toda evangelização. Nossa postura é cristocêntrica, nossa vida é cristocêntrica, nossa família tem que ser cristocêntrica. Jesus está no centro e no meio de toda a motivação nossa. Assim como Santa Pelágia, né? É, fica esse exemplo de zelo pela sua consagração. Embora um suicídio, a igreja trata de uma outra forma. Mas aqui, no caso dela, ela prefere a Cristo, a preferência de Cristo, né, por ter se consagrado ao nosso Senhor Jesus. Essa vida cristocêntrica exige de nós sacrifícios, exige de nós postura, assim como exigiu de Paulo também novas posturas, novas condutas. Não dá para seguir Jesus no mesmo comportamento que a gente via anteriormente. Todo mundo que aceita Jesus muda radicalmente o seu rumo de vida, muda radicalmente. Por isso que é chamado conversão, ou seja, você se converte, você muda de caminho, né? Aquele caminho que você estava seguindo na sua vida, assim como o apóstolo Paulo, você percebe que não conduz a nada, coisa nenhuma. Aquele que produz em Cristo atitude nova, converte novos corações, resgata almas, porque sua vida está centrada em Cristo até mesmo na sua morte, como Santa Pelágia, e também agora como Paulo, até depois da sua morte, você ainda anuncia Jesus através da sua palavra, da sua memória, né? E registrando assim para aquela geração e para as outras gerações futuras quem realmente é você na dimensão cristã. É isso que desejamos. Desejamos ser um pai lembrado, um avô lembrado, um bisavô, um tataravô lembrado pela família, como homem e uma mulher de fé. O responsório de hoje é o Salmo 138. Conduze-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando eu me sento, quando eu me levanto, de longe penetrais os meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Mas às vezes o nosso coração é tão duro, 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 que nós não permitimos a Deus nos transformar, nos dar vida nova. Mas conduze-me no caminho para a vida ao Senhor. É isso que pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Evangelho está em Lucas capítulo 10, 38 a 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E aqui nós vamos ver como que, mesmo no nosso caminhar com Cristo, às vezes já aceitando Cristo, nós nos ocupamos tão intensamente com as coisas mundanas que esquecemos de glorificar aquele que está conosco, nos conduzindo em nosso novo caminho. Então vamos ao Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus entrou no povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, respondeu: Marta, 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 tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Veja que Marta é aquela que toma a iniciativa de acolher Jesus em sua casa. O texto até sugere que Maria ficou ali é, um pouco distante dessa decisão, ou talvez a decisão tenha sido só de Marta, depois anunciou sua irmã Maria, mas de receber Jesus, ou que Maria estava junto, mas quem decide receber Jesus em sua casa é Marta, né? Então, sua irmã chamada Marta, né, recebe Jesus. E, enquanto isso, Maria sentou-se ao pés e escutava sua palavra. Então, isso aí é interessante. Uma se preocupa com os afazeres, a outra se preocupa com aquilo com que o Cristo vai falar, aquilo com que o Cristo está fazendo. Não é meu a fazer, não é minha vida diária, minha rotina, minhas dores, minhas preocupações, não são minhas preocupações, os meus afazeres, não é minha vida rotineira, mas é Cristo em mim. Então tem hora que eu tenho que dar esta atenção ao Pai, a atenção ao Filho, a atenção ao Espírito Santo para que eu seja renovado. Porque se eu ficar nos meus afazeres, preocupado com as minhas preocupações e voltado no eucentrismo, ou seja, eu sou o centro da minha vida, as minhas dores, minhas preocupações, meus medos passam a ser a minha vida, quando eu posso também ter uma vida cristocêntrica. Eu posso ter Jesus como centro da minha vida, assim como Paulo testemunhou para todos. Né? Paulo testemunha, ele admitir Jesus Cristo na vida dele, trouxe para ele tanto problema, tantos inimigos ele passou a ter junto aos sacerdotes, doutores da lei, autoridades civil, religiosa da época, mas Cristo é o centro da vida dele. Então, todos os problemas que Paulo teve, ele passou a conviver com Cristo. Assim, essa aproximação de Marta e Maria, né? Maria se ocupou com a principal parte, colocando Jesus como centro, atenção naquele momento. Então, se você está sofrendo, está passando por alguma dificuldade, você tem duas decisões. Ou vive isso como você no centro, né? Você é o centro das suas preocupações, ou entrega a Jesus. Agora, se entregou a Jesus em oração, se você fez essa entrega, assim como Maria, que ouve Jesus e que dá atenção a Jesus, aí você tem que confiar em Deus, porque é o próprio Senhor que, pelo nome de Jesus, agora está tratando a sua dificuldade. Ou se comporta como Marta, nos seus afazeres, nas suas preocupações. Aí é um eucentrismo que pode te levar à angústia, depressão, tristeza profunda e fraqueza na fé. Marta, 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 tu te preocupas e andas agitadas por muita coisa, porém uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Jesus seja o centro da nossa vida. Senhor, colocamos em tuas mãos todas as nossas dores, medos e preocupações. E que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa, a vida de nossos filhos e todo o nosso lar. Amém. Eu me chamo Gilton Góes e o Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta oração, esta pregação, para que mais corações escolham Jesus no lugar das suas preocupações e afazeres. Dando prioridade a Jesus, tudo dará certo em sua vida. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.